Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqui tem mais uma palavra de Deus sobre velocidade. Vamos dizer juntos velocidade. Diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida. Vamos dizer todos juntos: a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Oh, que palavra linda! Sabe, o autor aos Hebreus, depois do capítulo 11, ele fala de todos os heróis da fé. Nós podemos ver, se você depois ler o capítulo 11, você vai ver ali a galeria dos heróis da fé. Pessoas que a palavra diz que o mundo não era digno. Homens que viveram coisas extraordinárias, que fizeram coisas incríveis em Deus. Depois ele falar desses grandes heróis da fé, ele nos deixa claro que Deus nos colocou em uma corrida. Eu e você fomos colocados por Deus em uma corrida. Portanto, nós precisamos entender algo aqui essa noite. A fé cristã, a salvação, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Tem uns 5 que entendeu, quem sabe uns 10. Queridos, a fé cristã não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Deixa eu melhorar isso para você. A fé cristã não é você se aposentando, não é uma aposentadoria. A fé cristã é você se formando, e agora você foi colocado nessa corrida. Então se prepare para viver o que você nunca viveu antes. Se prepare para chegar em lugares que você nunca imaginou chegar na tua vida. A sua vida começou agora. João 10:10, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora é a hora de sonhar, agora é tempo de realizar, de planejar. Deus quer que você venha alcançar todas as promessas que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Ei, querido, entenda isso essa noite. Tem pessoas que assim, agora eu me converti, Jesus, na minha vida me salvou, estou na igreja, agora me aposentei. Já viu, tem gente que parece que se converte e fica bobo. Aí você vai falar com a pessoa: então quando eu não conhecia Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu arrebentei naquilo, eu fiz tantas coisas, e agora eu vou na igreja. Pode te falar uma coisa: não é uma aposentadoria, é uma formatura. Não é você viver esperando ir para o céu, mas é você vivendo, trazendo o céu na terra, vivendo o céu na terra. E Jesus disse que nós vamos fazer obras maiores que Ele fez. Vai, querido, vai com tudo, porque Ele também disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Chegou a hora de você, agora é a hora de ver. Você pode falar para quem está perto de você, fala: é agora que você tem que viver. Vai. E é por isso que nós precisamos de velocidade. Vamos falar velocidade. Nós estamos nessa corrida, nós precisamos de velocidade. E o autor aos Hebreus aqui, ele nos fala, ele nos dá algumas chaves para nós vivermos essa corrida com velocidade. Levante a sua mão, assim, diga assim: eu vou correr essa corrida com velocidade. Bate a mão na mão da pessoa que está do seu lado aí e fala assim: velocidade, meu filho. Para quem lembra do que eu estou pregando, fala assim: velozes e... velozes e... Está começando a melhorar. Agora é o momento de nós vivermos. Sabe, antes de eu falar dessa chave, deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui para você. Você quer segurar essa palavra? Faz assim de novo com a sua mão.
Quando você chega em Jesus, na fé cristã, você percebe que aquilo que você achava que tinha acabado na sua vida, acabou de começar. Você recebe isso? Pensa em Pedro, lá tinha trabalhado a noite toda, não pegou nenhum peixe, estava lá lavando as redes, fala isso lá em Lucas 5. Acabou, já era. Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, vamos de novo. Mas Jesus, foi a noite toda. Vamos de novo e lança sobre a minha palavra. Jesus está falando para Pedro: o que você tentou ser a minha palavra, você vai fazer com a minha palavra e vai acontecer agora. Então a fé cristã é um ponto de partida. Nós precisamos de velocidade para viver isso. O autor aos Hebreus nos dá aqui alguma chave para viver com velocidade. Primeira coisa, capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Primeira chave aqui para você andar em velocidade: aprenda a resolver as pendências da vida. Quantos querem velocidade aqui? Dão glória a Deus. Deixa eu ver se você ainda quer. Deixa eu ver se você está comigo aqui. Aprenda a resolver as pendências. Olha o que o autor dos Hebreus está falando. Vamos eliminar tudo aquilo que impede da gente prosseguir. O pecado que nos assedia, o que ele está falando é exatamente isso. Aprenda a resolver as pendências da vida. Gente, tem gente que quer viver algo novo, mas não resolve as pendências. Quer viver, sabe o que significa a palavra pendência? Aquilo que ainda não foi finalizado. Aquele assunto que ainda não foi encerrado. Isso é uma pendência. Sabe, não tem como viver algo novo se eu tenho pendência na minha vida. Jesus falou que ele não derrama vinho novo em odres velho. Lá em Mateus 9, Jesus falou: eu não vou derramar vinho novo em odre velho. Mas saiba de uma coisa: quando você começar a resolver as pendências da sua vida, você vai ver que tem vinho novo de Deus para você. Tem coisas novas que você nem imagina, mas tem que resolver pendências. Quem sabe você que está aqui essa noite, você vem carregando aí algumas pendências na sua vida. Quem sabe já há um tempo que você vem acumulando certas pendências. A palavra fala no livro de Gênesis de um homem chamado Jacó. E esse homem, durante uma fase da vida dele, ele carregou algumas pendências. E lá em Gênesis capítulo 32, quando esse homem chamado Jacó, ele resolve viver algo novo. Quem quer viver algo novo aqui? Quando ele resolve viver algo novo, ele queria o favor de Deus, ele queria ser abençoado. Ali em Gênesis 32, quando ele está em Peniel, no lugar que ele ficou face a face com Deus, no Val de Jaboque. Quando ele está ali naquele lugar, ele quer a bênção de Deus, ele quer viver algo novo. Então Deus começa a fazer ele resolver as pendências. Sabe por quê? Deus chega para ele e fala assim: qual é o teu nome? Como assim? Ele queria viver algo novo, ele queria ser abençoado. Deus chega para ele e fala: qual é o teu nome? Por que Deus fala isso para ele? Vou explicar para você. Porque quando o pai de Jacó estava para morrer, Isaac, era normal, era costume o pai chamar o filho mais velho e abençoar o filho mais velho com a bênção da primogenitura. O que ele fez? Ele trapaceou. Ele se disfarçou do seu irmão Esaú. Ele fingiu ser Esaú. Ele mentiu para o seu pai falando que ele era Esaú. E o seu pai, de forma enganosa, abençoou ele. E ele começou a viver como se tivesse tudo bem. Porque quem vive com pendência vive dessa forma, como se tivesse tudo certo. É uma pendência, mas tá tudo beleza. Foi isso que aconteceu. Por isso que Deus começa a falar para ele assim: qual é o teu nome? Porque um dia ele falou que ele era Esaú. Então Deus chega para ele e fala: qual é o seu nome? Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui, igreja linda de Jesus? Deus perguntou: qual é o seu nome? Ele tinha
uma pendência, vivendo uma vida como se tudo tivesse certo. Quantas pessoas às vezes têm pendência, às vezes nos relacionamentos, está com pendência, né? Brigou, distratou alguém, ofendeu, ou foi ofendido, aí quer viver como se tivesse tudo certo. Teve um problema ali na relação e quer passar por cima daquilo sem resolver, sem sentar, sem conversar. Não, vamos seguir em frente. Querido, se tem uma pendência, algo aconteceu, precisa resolver. Porque não existe vinho novo em odres velhos. Se tem sabe aquele negócio? Não, vamos seguir em frente aí, né? Vamos falar de outras coisas, deixa isso para lá. Não! Tem que resolver a pendência, senão não vai ter o vinho novo de Deus. A palavra fala, não coloca o sol sobre a sua ira. Quantos relacionamentos estão desgastados, não rompem, não vão para frente, casamentos acabando, relacionamentos caindo por terra. Por quê? Porque carregam pendência. Tem que resolver. Agora você olha com cuidado, porque às vezes tem alguém perto da sua família, perto de você, e fala, tem que resolver. Quantas pessoas carregando pendência na vida financeira? A pessoa, não, agora chegou a hora da gente viver, vamos conquistar coisas novas, mas está cheio de pendência, cheio de dívida. Como você está querendo comprar coisas aí? Como você quer conquistar coisas novas se você tem dívida para resolver? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí vê aquelas postagens que eu acredito que você nunca viu essas postagens lá na internet, né? Viajando com o meu dinheiro. Você nunca viu isso, né? Só eu que vi. Que feio, né, gente? Tem que resolver as pendências. Pessoas com pendência com Deus, quer viver coisas novas. Deus, derrama um dom novo na minha vida. Deus, faz algo novo na minha vida. Mas tem pendência, tem um pecado lá atrás que cometeu, não confessou, não resolveu. Ei, querido, se você tem essa pendência, Deus está lá no teu pecado ainda. Está lá. Está perguntando para você, qual é o teu nome? Pendências na vida emocional, carregando mágoa no coração, não perdoa, e aí vem com aquela teologia maluca, que eu não sei de onde veio essa teologia, gente, até hoje eu fico perguntando, aonde saiu essa teologia, que quando eu não perdoo alguém, que quando eu não libero perdão, a pessoa está presa. Não, querido, é você que está preso, é você que não perdoou, a pessoa está livre, filho, você que está no pecado, você que tem que aprender a perdoar. Tem que resolver as pendências. Deus pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Jacó resolveu. Vou falar de novo. Ele resolveu. Ele fala para Deus, eu sou Jacó. Um dia ele mentiu falando para o seu pai, eu sou Esaú. Agora ele resolve a pendência falando para Deus, eu sou Jacó. E quando ele fala para Deus, eu sou Jacó, Deus olha para ele e fala assim, não, agora você é Israel. Porque quando você resolve as suas pendências, você vai descobrir que Deus tem uma bênção exclusiva para você, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe, Jacó, ele achou durante muito tempo que Deus não tinha algo para ele, por isso ele tentou pegar aquilo que era do irmão. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus tem algo único para você, é para a tua vida, Ele vai derramar na tua história. Saiba disso essa noite, Deus tem algo específico para você. Jacó significa aquele que brigava, aquele que lutava com Deus. Israel significa aquele que governa com Deus. Quando você resolver as suas pendências, você vai parar de ser aquela pessoa que toda hora está assim, estou aqui brigando com Deus, estou aqui lutando com o Espírito Santo. E você vai começar a ser aquela pessoa, eu estou governando com Deus, a minha vida está sendo governada por Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Aquilo que era pesado na tua vida vai se tornar leve, porque quando você vive dessa forma, no governo de Deus, você toma o jugo de Jesus, e Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você vai começar a ter uma vida leve na presença do Pai. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, chega de brigar com Deus, filho. Vamos governar com Ele agora. Você pode aplaudir Jesus aqui essa noite?
pensar. Olha aqui para mim, igreja linda. Quanto tempo Jacó caminhando com aquela bênção que não era dele? Imagina a sensação dele. É a sensação que muitos têm de vazio, porque não tem certeza que foi Deus que deu. Quando você carrega a bênção de Deus, você tem a certeza que Deus te deu, é diferente. Ainda que venham as lutas, ainda que muitos duvidam, você fica em paz, porque você sabe, foi o Pai que me deu. Foi o Pai que me deu. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós temos que aprender aqui para caminharmos em velocidade, nós precisamos aprender a resolver as pendências. Mais uma vez, olha para o teu vizinho e fala: vamos resolver as pendências. Essa semana vai ser aquela semana. Aleluia. Já estou vendo já. Amém, irmão? A segunda coisa, versículo 2 diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa aqui para aqueles que vão viver em velocidade este ano, vão viver coisas lindas, extraordinárias, amém? Aprenda a manter os seus olhos em Jesus. Aprenda a manter os seus olhos em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que se tem uma coisa que nós precisamos todos os dias nos preocupar, é se em tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós não perdemos Jesus de vista. Decisão, opinião, trabalho, tudo, passeio, tudo que você está fazendo, você não perde Jesus de vista. Você não perde Ele de vista. Em tudo que eu faço, em tudo que eu estou vivendo, eu estou vendo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Sabe, queridos, manter os olhos em Deus, manter os olhos em Jesus, não é aquele assunto, né, que às vezes a pessoa fala assim: ó, não coloca os olhos no homem não, coloca os olhos em Deus. Não, querido, manter os olhos em Jesus é mesmo você olhando para um homem cheio de falhas, você consegue enxergar o que há de Deus na vida deste homem. Manter os olhos em Deus é você olhar para a circunstância, e por pior que ela seja, você consegue ver Deus na circunstância, porque você sabe que diz lá em Romanos 8, versículo 28, que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você consegue ver Deus, você consegue manter os seus olhos em Jesus. A Bíblia fala de um homem, um personagem bíblico que eu amo demais, gente. Sabe por quê? Porque ele é gente como a gente. O tal do Pedro, um dos discípulos de Jesus. Tem alguns personagens bíblicos que quando eu olho eu falo: não é possível, esse cara era anjo, não é? Mas Pedro não, Pedro era gente como a gente. Sim ou não, gente? Dava cada mancada. Você não dá umas mancadas às vezes? Eu falo para você: irmão, você é anjo. Gente como a gente. E a palavra fala um certo momento, ali em Mateus capítulo 14, fala que um certo momento, quando Pedro estava ali com os outros discípulos, num barco, e a Bíblia fala que o vento era contrário, muita ventania naquele momento, e o barco deles começou a balançar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio andando ao encontro deles sobre as águas. Gente, vou falar de novo, é Jesus, né? Vamos lá de novo. E Jesus veio andando ao encontro deles sobre as águas. Você consegue imaginar essa cena? Jesus andando sobre as águas. Lá em Mateus 14 fala isso. Quando eles veem aquela cena, eles falam: é um fantasma. Jesus: não, sou eu, não tenham medo. Pedro, diante disso, ele fala: Jesus, se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Jesus fala: vem, querido. Eu não sei você, mas eu fico imaginando assim, Pedro descendo do barco. Jesus falou para ele: vem, Pedro. E Pedro: uau, não afundei, estou andando sobre as águas. Vamos falar uma coisa aqui.
Pedro teve muitas falhas, mas depois de Jesus só ele andou sobre as águas. Vamos reconhecer, sim ou não? Sobre as águas. E ele foi andando. Mas a Bíblia fala que de repente um vento forte. Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Pega essa chave que eu vou te dar aqui. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a fracassar em lugares que você já teve vitória. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a fracassar em lugares que você já viveu algo grande, que você já teve vitória. O problema disso é porque quando isso acontece, querido, vem as decepções, vem a vergonha, porque aonde você teve vitória, teve celebração, teve comemoração. Não é? E aí você fica assim, nossa, eu vou ter que passar por isso tudo de novo. Eu já tinha vencido isso na minha vida. Eu já tinha tido essa vitória financeira. Eu já tinha tido essa vitória na minha vida emocional. Eu já tinha vencido esse pecado. Eu já tinha vencido essa prática. Eu já tinha vencido essa luta de novo. Tirou os olhos de Jesus. Começa a fracassar onde um dia você já tinha tido a vitória. E sabe o que acontece? Geralmente nesse momento, nós tiramos os olhos de Jesus, colocamos os nossos olhos no nosso inimigo e começamos a acreditar no que ele está falando. E muitas vezes o inimigo fala: ei, você está afundando, você está fracassando, porque Deus não olha mais para você. Você está afundando nisso, porque Deus não está olhando mais para dentro da tua casa. Deus não está vendo mais a sua dor. Deus não está vendo mais a sua luta. Deus não está vendo mais a sua prova. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra fala em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão em toda parte. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus nunca tirou os olhos dele de você. Quando você acorda, Deus está te vendo. Quando você vai deitar, Deus está te vendo em todo o tempo. Cada momento da sua vida, Deus está com os olhos dele em você. Ele nunca te abandonou. E Pedro viu isso, sabe por quê? Quando ele começou a afundar, ele olhou: Jesus, socorre-me. A palavra fala, pega isso que eu estou te falando. Jesus estendeu a mão, levantou ele. Você que achava que Deus tinha tirado os olhos de você, o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui hoje. Você que achava que Deus tinha se esquecido de você, que Ele tirou os olhos de você, experimenta nessa noite clamar a Ele, e você vai ver que Ele é o seu socorro bem presente. E sabe, naquele lugar que um dia você teve vitória e agora você está fracassando, se você clamar por Ele hoje, Ele vai te levantar. Sabe por quê? Ele não apenas faz o novo, mas Ele faz de novo. Quem está entendendo essa palavra aqui? No lugar que você teve vitória, fracassou, tirou os olhos de Jesus, você clama a Ele, Ele te levanta novamente. Porque Ele não é um Deus que só faz o novo, Ele faz de novo. Sabe, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está falando algo para mim aqui. Quando Pedro estava ali, olha, nem falar isso para você hoje. Quando ele começou a afundar, tem uma chave linda de Pedro aqui. Da onde ele saiu? Do barco. Lá no barco estavam os discípulos. Ele saiu daquele ambiente de comodismo, de incredulidade. Ele começou a andar sobre as águas. Tirou os olhos de Jesus, sim. Começou a afundar. Na frente dele estava Jesus. Quando ele começou a afundar, ele poderia fazer isso aqui, ó: socorre-me. Ele poderia olhar para trás, de onde ele tinha saído, e falar para os discípulos: socorre-me. A Bíblia fala que não. Ele olhou para frente e falou: Jesus, socorre-me. Quantas pessoas que quando começa a afundar, começa a voltar na vida antiga, pedir socorro para pessoas
que não pode te levar ao sobrenatural. Pedir socorro em lugares que você fez parte, mas você não faz mais parte desse barco. Você não faz mais parte dessa vida. Você não faz mais parte desse ambiente. Deus está falando para você: você não precisa olhar para trás e pedir socorro aqui. Pode olhar para frente, porque aqui tem socorro para você. Ele vai te levantar novamente. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Não importa, querido, quanto você afundou, Ele te levanta nessa noite. Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? Talvez você chegou aqui hoje, em alguma área você estava se sentindo assim, afundando. Deus está falando para você: eu te levanto. Eu te levanto novamente. Eu faço de novo. Faço de novo.